Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Tesouro Direto. Muitas pessoas me perguntam como fazer para começar a investir no Tesouro Direto e também me perguntam como fazer para gerenciar os investimentos. Depois que você fez os investimentos, como fazer para acompanhar mensalmente os resultados dos investimentos no Tesouro Direto. Antes da gente começar, gostaria de te convidar para se inscrever no canal. Se você gostar do vídeo, compartilhe, curte e nós vamos continuar falando aqui de economia e finanças. Então, vamos ao vídeo. Respondendo à pergunta então, como fazer para investir no Tesouro Direto? Na verdade, existem dois caminhos. Quando a gente entra no site do Tesouro Direto, né, se você entrar aqui no Como Investir, você vai ter essa tela onde você tem o cadastro simplificado, que é algo recente, ou o fluxo tradicional. Vamos mostrar primeiro como é o fluxo tradicional, depois a gente fala sobre o cadastro simplificado. No fluxo tradicional, ao clicar aqui, vai aparecer aqui, né, para que você faça o seu cadastro, escolhendo aqui os bancos e as corretoras que estão habilitadas para negociar, né, os títulos do Tesouro Direto. Ou seja, quando você fizer aqui, você vai ser direcionado para o seu banco. Cada banco tem o seu ambiente, né, de investimentos. Eu vou mostrar aqui para vocês como que acontece no Banco do Brasil. Então, aqui no Banco do Brasil, quando você entra, né, nessa lista de opções, você tem aqui a opção de investimentos. Se você clicar aqui, vai abrir essa janela. E aí, então, tem aqui a opção de se cadastrar no Tesouro Direto. Então, veja que você precisa primeiro se cadastrar. E que tipo de cadastro é esse? Primeiro você vai cadastrar o seu perfil pessoal, nome, CPF, endereço, telefone, né? E depois o perfil do investidor para que, né, a corretora, no caso a corretora do banco, conheça um pouco mais, né, se você é um investidor mais avesso ao risco ou se você é um investidor que gosta mais de correr risco. Entrando então, né, no ambiente aqui do Banco do Brasil, nesse caso aqui no exemplo do Banco do Brasil, mas isso é semelhante nos outros bancos, você vai então, né, colocar os seus dados aqui da sua conta e aí ele te direciona aqui para essa tela onde você tem aqui a opção do Tesouro Direto. Se você clicar aqui no Tesouro Direto, você então vai estar habilitado a preencher, né, qual é o valor de investimento, qualquer valor acima de R$30, ou então a quantidade de títulos que você deseja comprar. Feito isso, né, vamos agora mostrar como que seria o caminho, né, do cadastro simplificado. Também aqui na página do Tesouro Direto, se você clicar aqui no cadastro simplificado, vai aparecer para você essa outra tela, precisamos te conhecer melhor. E aí você vai precisar fazer um cadastro no site gov.br. E ao fazer o cadastro nesse site gov.br, você vai ser direcionado novamente para escolher uma instituição financeira que seja a intermediária nesse processo aí de aquisição dos títulos do Tesouro Direto. Então, a primeira parte do vídeo mostra isso, né, como começar a fazer os investimentos, e nós vamos agora para uma segunda parte mostrando como gerenciar isso aí, como acompanhar os investimentos no dia a dia. Para isso, então, nós vamos pegar os três principais tipos de opções de investimento no Tesouro Direto, começando aqui então com o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele é um investimento para quem deseja alta liquidez, ou seja, você pode resgatar o seu investimento a qualquer momento, né? E é um tipo de opção de investimento que é bastante interessante quando a taxa Selic estiver acima da taxa de inflação anual, que é o caso que nós temos nesse ano. Então, vai aparecer para você então esse extrato mensal. Esse extrato ele vem no seu e-mail ou a qualquer momento no próprio site do Tesouro Direto, e ele tem aqui essas informações, começando aqui com os dados do investimento, a data da aplicação, a quantidade de títulos que você comprou, o preço do título cheio, inteiro, o valor investido, que é a fração do título comprado vezes o preço do título, e a rentabilidade que você contratou nesse investimento. Depois a gente tem aqui a rentabilidade bruta, que é quanto que está acumulado de rentabilidade anualizado desde o momento que você adquiriu o título, e o valor em %. Depois nós temos aqui o valor bruto do momento que você tirou o extrato, quantos dias, né, decorrentes
desde o momento que você adquiriu o título, a alíquota de imposto de renda que você vai pagar, o valor do imposto de renda a ser descontado, se tem IOF ou não. No caso o IOF é apenas para resgates antes do 30º dia, e os valores, né, das taxas aqui da instituição financeira e da Bolsa de Valores. E finalmente você tem lá na última coluna o valor líquido do investimento. Então, para a gente poder entender isso um pouco melhor, eu preparei aqui, né, uma sequência aqui para a gente poder entender melhor esse extrato. Vamos começar aqui então, né, entendendo o seguinte: esse primeiro título aqui do dia 14 de 9 de 2020, né, ou seja, foi adquirido lá no dia 14 do 9, a quantidade de 0,09 de títulos do Tesouro, né, com a rentabilidade contratada de taxa Selic mais 0,046%. Desde lá até aqui, 822 dias foram decorridos, e então, por causa desse tempo que está acima de 720 dias, a alíquota do imposto de renda é de 15%. Fazendo então a conta aqui, 15% sobre o que rendeu nesse período, né, você pagaria um imposto aí de R$ 25,30, então a taxa de custódia da Bolsa de Valores 76 centavos, e você então teria então esse valor líquido de 1.103. Então veja bem, o investidor ele investiu R$ 961 lá em setembro de 2020, né, com uma rentabilidade bruta acumulada de 17,55 menos os tributos, ele passa a ter então esse valor aqui líquido de 1.103,72. Ou seja, se ele resgatasse esse título na data de hoje, ele teria esse valor aqui na conta. Vamos também mostrar para vocês aqui o Tesouro IPCA 2026. Ele é um título que tem, né, como objetivo superar a inflação, porque ele paga o IPCA e mais uma taxa de juros, né? Só que esse tipo de investimento ele tem aqui o que a gente chama de marcação a mercado, que nós vamos mostrar logo na sequência. Então, para a gente poder entender isso melhor, vamos comparar aqui, né, esse título comprado lá no mês de fevereiro de 2020, rentabilidade contratada IPCA mais 2,53, e esse outro aqui contratado lá em março de 2020, IPCA mais 4,01. Por que a taxa de juros aumentou aqui? Porque certamente a taxa de juros da economia do mês de fevereiro para março, foi lá o início da pandemia, né? A taxa de juros aumentou porque aumentou o risco também, né, de fazer investimentos. Então, com isso, para essa primeira opção aqui, o valor investido por esse investidor foi 590, só que, né, de lá para cá a taxa de juros subiu bastante, né, inclusive porque a inflação também subiu. E aí, nesse caso, a rentabilidade acumulada, veja que está IPCA menos 2,60, ou seja, uma rentabilidade ruim, né, porque está rendendo menos do que a inflação acumulada. E aí, nesse caso, ele investiu 590 e teria, né, a opção de resgatar aqui por 650,47, já considerando aí todos os tributos. E para a gente entender por que essa taxa está negativa aqui, né, é o que a gente chama de marcação ao mercado, ou seja, quando a taxa de juros da economia sobe, o título ele passa a valer menos, é como se a gente estivesse nesse ponto aqui, ó, abaixo então, né, da expectativa de rendimento. Então isso acontece normalmente quando as taxas de juros estão subindo, né? Então você tem a marcação ao mercado e você pode resgatar um valor menor do que você esperava, né, caso, né, a taxa de juros suba. Se a gente considerar o IPCA 2035, que é um prazo um pouco mais longo, esse efeito da marcação ao mercado é mais destacado ainda. Veja esse exemplo aqui. Um título adquirido lá em 2019, né, com uma rentabilidade contratada aqui de IPCA mais 3,43, está com uma rentabilidade bruta acumulada de IPCA menos 7,49, ou seja, rendimento negativo. Por isso que a rentabilidade acumulada é negativa de 3,91. E aí, nesse caso, o investidor que fez aqui o investimento de 574,91, ele, nesse momento, né, ele investiu lá em 2019 574 e agora em 2022 ele está com 551. Ou seja, o investimento dele teve uma rentabilidade negativa nesse caso, né? Justamente, novamente, por causa do problema aqui da taxa de marcação no mercado. Nesse caso, então, o investidor deve resgatar? É uma pergunta que a gente poderia fazer. Na verdade, se ele esperar, né, o vencimento lá no dia 15 de 5 de 2035,
aí ele vai ter a rentabilidade contratada, que é o IPCA mais 3,43, né? Ou seja, no final, ele investiu aqui no final, né, a marcação ao mercado se encontra com a marcação na curva, ou seja, aí elimina esse efeito de possíveis perdas ao longo do tempo. Mas se ele resgatar antes do tempo, antes do vencimento, ele pode sim, nesse caso aqui, ter uma perda. Então, para fazer investimentos, né, no Tesouro IPCA 2035 ou prazos mais longos, é preciso ficar bastante atento, né, se você for resgatar antes do vencimento. Por último, né, aqui nós temos um exemplo aqui de um outro investimento, também no Tesouro IPCA 2035, só que feito em 2020. Veja que nesse caso aqui, né, a perda é um pouco menor, porque em 2020, como a gente já disse anteriormente, as taxas de juros já estavam mais altas nesse caso. Então, nesse caso, a rentabilidade é positiva de 9,95, e se ele aplicou lá 2.679, ele poderia resgatar agora em 2022 2.903. Por último, o tesouro pré-fixado, que é aquele que dá uma rentabilidade constante ao longo do tempo. Nesse caso aqui, nós temos que ficar atentos, né, na comparação entre a taxa de juros contratada, nesse exemplo aqui, uma taxa de 12,58, né, e a taxa de inflação. Se a taxa de inflação e a taxa Selic estiverem abaixo desse valor, esse investimento aqui passa a ser um investimento bastante interessante. Então, o investimento em tesouro pré-fixado ele é bastante interessante para taxas de inflação e taxa Selic em queda. Nesse caso aqui, né, como a taxa está em alta, veja que a rentabilidade acumulada ela está um pouco abaixo da contratada, até porque o prazo dessa aplicação, né, ainda é curto, né? Foi feito aqui em junho de 2022 e aqui em dezembro, né, o investidor fez o investimento aqui de R$ 200,02 e ele está tendo aqui em dezembro 205,45. Veja então que nesse caso aqui, né, apesar da rentabilidade contratada ser de 12,58, né, conta quantos dias tem então até a data de hoje, e nesse caso aqui, como são poucos dias decorridos, a alíquota do imposto de renda é um pouco mais elevada. Então, nesse caso aqui é um investimento que a gente precisa ficar mais atento, principalmente à taxa de inflação. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe, né, se inscreva no canal, faça os seus comentários e nós voltamos numa próxima oportunidade falando de investimentos, falando de finanças e de economia. Muito obrigado e até a próxima.